Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário de tema livre, que tem como título O Alvorecer da Virosfera Vegetal, uma breve história sobre a origem dos vírus de planta. Antes de começar meu seminário, eu quero apresentar para vocês essas três figuras: Márcio Kuprovic, Valéria Doja e Eugênio Cone. 90% do conteúdo que eu selecionei para montar essa apresentação são de artigos de autoria desses três pesquisadores. São três pesquisadores russos que têm depositado bastante energia e empenho em tentar entender as mais profundas raízes das origens evolutivas dos vírus de uma maneira geral, né? E muito do que eu vou apresentar aqui hoje é baseado em pontos de vista, são hipóteses, são opiniões, mas que encontram bastante suporte, né, científico aí em dados que a gente tem. Eu dividi essa apresentação em três momentos, né? No primeiro momento a gente vai discutir um pouco sobre as hipóteses que a gente tem para explicar a origem dos vírus. A gente vai discutir a hipótese de dois módulos dos genomas dos vírus, os dois principais módulos, né? O módulo morfogenético e o módulo de replicação. E depois a gente vai começar uma trajetória em que a gente vai fazer uma viagem ao longo da árvore da vida para entender como o estilo de vida dos diferentes organismos que compõem essa árvore moldou a composição do viroma e como ela influenciou a evolução desse viroma. E por fim a gente discute aí então as múltiplas origens dos vírus de plantas, né? Aqui no final dessa trajetória, em que a gente vai debater um pouco sobre a origem dos vírus de RNA genuínos, os eventos que culminaram na emergência desses vírus, bem como dos vírus de DNA que utilizam transcrição reversas e dos vírus de DNA fita simples. Muito do que nós vamos discutir aqui hoje acontece dentro de escalas de tempo que são tanto quanto abstratas para a gente, que transcorre aí durante cerca de bilhões de anos, né? Então, um exercício interessante para a gente trazer isso para dentro de uma escala que seja mais, digamos que, menos abstrata, né? Seria a gente compreender toda a história do universo dentro de um calendário de um ano, em que no dia 1º de janeiro, no primeiro instante, aconteceria então o evento que culmina na formação do nosso universo, né? Que seria o Big Bang. Por volta de maio aqui a gente tem a formação da nossa galáxia. A nossa história começa por aqui. O sistema solar ele surge, ele é formado por volta de setembro no nosso calendário cósmico, né? E um pouquinho antes, aqui em algum instante do mês de setembro, a gente tem a origem da vida. E a nossa trajetória vai começar um pouquinho antes da origem da vida celular, no pool dos replicadores primordiais, que é onde vai começar a história dos vírus propriamente ditos, né? Em novembro, a gente tem aqui a emergência dos eucariotos. A vida multicelular ela vai surgir por volta de dezembro, aqui no nosso calendário cósmico, né? E aqui a gente tem alguns eventos importantes, como, por exemplo, no dia 19 de novembro, a gente tem a colonização da Terra pelas plantas, né? A gente tem aqui a emergência das plantas terrestres. No dia 21 de dezembro, a gente tem o surgimento dos insetos e as plantas com flores elas vão aparecer aqui por volta do dia 28 de dezembro. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, em termos de escala de tempo, a colonização da América ela acontece aproximadamente 1,2 segundos atrás, no último instante, do dia 31 de dezembro do nosso calendário cósmico. Os vírus, né, eles são organismos aí, intrínsecos aos sistemas celulares, né, são inalienáveis aos sistemas vivos. Eles desempenham diferentes papéis ecológicos, são responsáveis aí eles desempenham diferentes papéis ecológicos que vão do parasitismo ao mutualismo, né? São os organismos mais abundantes do nosso planeta, sem sombra de dúvida, tanto em termos de número quanto em termos de diversidade. Estima-se que para cada bactéria existente a gente tenha no mínimo 10 vírus que as infectem, né? Então isso dá para a gente a dimensão do tamanho, da diversidade do viroma, né? Eles armazenam suas informações genéticas em ácidos nucleicos, né? RNA e DNA, das suas mais diversas formas, que vão aí de DNA fita dupla, DNA fita simples, RNA e as suas variações, senso positivo, negativo, fita dupla, vírus de RNA e DNA que empregam transcrição reversa. Beltmore capturou toda essa diversidade e agrupou isso no que ele denominou como sendo as classes de Beltmore, né? Que é baseada aí no tipo de ácido nucleico que é encapsidado, bem como na estratégia utilizada para replicar esses genomas. A organização de Beltmore ela não tem valor taxonômico, né? É só uma forma de agrupamento mesmo. Recentemente, com o avanço aí das
dos estudos, né, de metagenomas a gente tem conseguido acessar uma diversidade viral que até então era desconhecida. Isso tem permitido estabelecer conexões evolutivas e entender, né, como é que o viroma evoluiu de uma forma global. Isso permitiu, então, uma reorganização taxonômica agora, que ela engloba aí rankings superiores que vão acima da classificação de reino, né? Antigamente a gente não tinha isso para vírus. O ranking mais alto da classificação de vírus aqui é o que a gente denomina como Helm, né? Seria ali o equivalente aos domínios, mas sem uma relação direta, visto que os domínios eles são monofiléticos. No caso dos vírus, cada um desse Helm aqui tem uma origem evolutiva distinta e independente. A gente vai concentrar aqui em Monoidnavirus e Riboviria, né, que são onde se encontram os vírus que infectam as plantas. Bom, mas quais são as explicações, quais são as hipóteses para o surgimento dos vírus? A gente possui 3 hipóteses clássicas, né, que tentam explicar a origem desses organismos. A primeira delas é a hipótese do mundo primordial dos vírus. Possivelmente os vírus eles descendem dos primeiros replicadores que povoaram a Terra em uma era pré-celular, né? E o que reforça esse indício são as diversas formas em que esses organismos armazenam a sua informação genética, dado que os organismos celulares só armazenam suas informações genéticas em moléculas de DNA. Essa variabilidade, essa plasticidade de moléculas utilizadas para armazenar o material genético remete, então, a um mundo que seria dominado por uma grande diversidade de replicadores que estavam competindo entre si, né? A gente tem uma segunda hipótese, que é a hipótese da regressão. A hipótese da regressão ela diz que os vírus, na verdade, eles descendem de células que foram degeneradas e perderam algumas funções. Dessa forma, elas perderam sua autonomia e passaram a se comportar, então, como parasitas obrigatórios, né? Essa hipótese ela ganhou força recentemente com a descoberta dos vírus gigantes. Alguns deles possuem genomas extremamente complexos, com evidências de genes aí associados ao aparato de tradução, que fez com que essa hipótese fosse reconsiderada, né? A gente tem uma outra hipótese também aqui para elucidar a origem dos vírus, que é a hipótese do escape. Provavelmente, os vírus eles se originaram em múltiplas ocasiões independentes a partir de genes hospedeiros, né? Que adquiriram, então, aí a capacidade quase autônoma de se replicar. Possivelmente isso aconteceu em células primordiais, né? Esses 3 cenários eles são mutuamente excludentes quando a gente trata de grupos específicos de vírus. Mas é possível que grupos distintos podem ter emergido por rotas distintas, né? E se a gente pode elaborar uma hipótese alternativa, ela vem de evidências de que muitos vírus compartilham genes que são homólogos em sistemas celulares. Entretanto, esses genes eles não têm resolução suficiente que permitem a gente reconstruir essas histórias evolutivas. Lembrando que os vírus eles não compartilham, não existe um único gene que seja compartilhado por todos os vírus, né? Mas existem 2 módulos genéticos que estão sempre presentes, que é o módulo associado à proteína associada à replicação e o módulo morfogenético, né? O módulo replicativo, três proteínas aí que são típicas aí de módulos replicativos são as RDs, RPs, as RNAs polimerases dependentes de RNA, as transcriptases reversas e as endonucleases aí associadas à replicação por círculo volante, né? As RDs, RPs e as RTs, elas têm aí uma dobra estrutural no formato de palma, né? Lembrando que essas proteínas elas não possuem homólogos de sistemas celulares, entretanto, elas compartilham essa dobra estrutural com algumas DNAs polimerases de eucariotos, de arqueias, de vírus, né? E o que coloca essas proteínas aí como sendo aí o centro, talvez, para a evolução da replicação do RNA e da replicação de DNA, né? Lá no mundo primordial dos replicadores. Como regra geral, transcrição reversa e replicação de RNA usando como módulo RNA são funções exclusivas de vírus, salvo exceções, né, das telomerases e as RDs, RPs, que sintetizam os pequenos RNAs de interferência, mas essas proteínas não têm homologia com essas replicases virais, o que coloca essas replicases virais, então,
como tendo a sua origem lá no pool primordial dos replicadores. Alguém poderia argumentar que essas proteínas talvez tivessem escapado e, dadas as altas taxas evolutivas dos vírus, elas tenham perdido esse sinal que conecta elas às suas ancestrais, mas na verdade elas compartilham algumas assinaturas que são típicas e que não são encontradas em nenhum outro organismo, em nenhuma outra replicase presente em um organismo celular, o que não deixa dúvidas, então, aí, sobre a sua origem no primordial dos replicadores. Outro módulo genético presente aí na maioria dos vírus é o módulo morfogenético, né, que constitui aí as proteínas estruturais que vão formar aí a partícula viral. Essas proteínas têm um papel, né, de proteger o genoma quando ele está fora da célula, bem como de entregar esse genoma à célula hospedeira. Em alguns casos, essas proteínas capsidiais elas desempenham papéis aí na transmissão, né, na entrada do vírus na célula. Ela media algumas interações entre a partícula e a membrana celular. Obviamente que determinar essas origens dessas proteínas é uma tarefa muito difícil. A gente tem duas hipóteses para tentar explicar a origem da emergência do módulo morfogenético. A primeira delas seria a emergência de novo, né, por meio de sobreposição seguida de diversificação. Vírus eles têm muitos genes que surgem de novo por meio de sobreposição. Você tem duas proteínas sobrepostas, né, em fase de leituras diferentes. Por algum processo esse gene novo é gerado, então você passa a ter uma proteína nova que codificada e ela está sobreposta a esse gene ancestral, né? Isso seria. E uma segunda hipótese seria que possivelmente esses genes tenham sido herdados através de transferências horizontais de genes e que eles tenham sido herdados de sistemas celulares e que eles cumpram funções celulares, então eles foram recrutados aí pelos replicadores para formar esses capsídeos. E essa acelerada evolução dos vírus apagou esses sinais que remetem à sua ancestralidade, né? Então, logo já dá para imaginar que a análise de sequência dessas proteínas elas não são tão informativas para a gente inferir as suas origens. O que tem sido usado e tem dado uma resolução, que tem permitido rastrear essa origem, são as análises de conformação estrutural dessas proteínas, né? Então, em um estudo que eles fizeram uma busca em uma série de bancos de dados baseados aí em estruturas tridimensionais, eles identificaram várias proteínas celulares, que possivelmente são ancestrais, que possuem conformações estruturais muito próximas a essas proteínas que formam o capsídeo, né? A gente pode comparar aqui a gente tem uma série de proteínas ancestrais, uma dessas aqui é de ligação com carboidrato, olha a similaridade em termos de estrutura, né, de dobra. Então, nesse caso, a gente acredita que a evolução, ao invés de manter a sequência, ela primou por manter essa estrutura, né? Muitos desses genes são encontrados em células, né? E um dos principais módulos morfogenéticos, uma das principais dobras estruturais presentes na maioria das proteínas capsidiais de vírus são as proteínas com dobra do tipo single jelly roll. Elas estão amplamente disseminadas, né? Elas têm múltiplas origens, emergiram em momentos diferentes. Essas proteínas têm contrapartes celulares que desempenham as mais diversas funções possíveis, né? Muitas delas estão associadas à ligação de carboidrato. Algumas dessas proteínas elas têm a capacidade de formar espécies de gaiolas, né, capsid-likes. Então a gente acredita que por meio de um processo de recombinação, essas proteínas tenham sido herdadas dos vírus, herdadas do sistema celular. O caminho contrário poderia ser possível, né, dos vírus terem fornecido essas proteínas, na verdade, para os sistemas celulares, mas dada a alta diversidade, por exemplo, das single jelly rolls em sistemas celulares, o caminho mais provável seja que essas proteínas tenham sido herdadas, né, pelos vírus e não o contrário. Então, agora vocês já têm uma ideia de que o cenário evolutivo dos vírus é um cenário, digamos que quimérico, né? A gente tem aí o módulo morfoestrutural sendo derivado do genoma dos seus hospedeiros e o módulo de replicação ele se originou lá no pool primordial dos replicadores, né? A ausência, né, de homologia das RTs, RPs e das endonucleases associados à replicação por círculo rolante nas contrapartes celulares não deixa dúvidas sobre essa origem no pool primordial dos replicadores. Então, vocês já percebem
que, embora esse cenário ele diverge daquelas 3 hipóteses que a gente discutiu anteriormente, ele combina aspectos delas, como, por exemplo, aspectos do mundo primordial dos vírus, né? De onde descende aí as proteínas associadas à replicação. Da mesma forma, a hipótese de escape, né? Ela encontra aqui uma certa correspondência, né? Quando a gente trata dos módulos morfoestruturais, do módulo morfogenético. Entretanto, alguém deve estar se perguntando agora sobre a hipótese da regressão, dado que a gente tem aí evidências aí dos vírus gigantes, né, com genomas complexos, codificando aí proteínas associadas aí a maquinaria de tradução, mas essa hipótese ela vem sendo deixada de lado porque essas proteínas que foram adquiridas, que cumprem essa função, que fazem parte do aparato de tradução, na verdade elas são proteínas que foram herdadas de sistemas celulares via recombinação, né? Então elas não remetem a um traço evolutivo que coloque esses vírus aí, que faça com que a gente considere a hipótese de que uma célula poderia ter perdido a sua complexidade e dado origem aos vírus, ok? Então essa é a hipótese mais moderna aí para explicar a emergência dos vírus, né? Ela continua, esse processo de emergência ele continua em andamento, né? Pensando no modelo dinâmico, a gente não tem ideia muito bem como que era o compartimento no qual evoluíram os primeiros replicadores. O mais perto que a gente tem disso é o viroma, a composição, né, do último ancestral comum celular, que por meio aí de abordagens de genômica comparativa e raciocínio biológico, os cientistas conseguiram reconstruir o que seria esse organismo, qual que seria o estilo de vida dele, né? E provavelmente era uma população, essa população ancestral, ela abrigava aí características muito similares aos procariotos de vida livre, né? Com uma composição de aproximadamente aí 1000 genes. O genoma acessório, obviamente, ele não pode ser determinado, dadas as inúmeras transferências laterais aí, né? E além disso, esses organismos também possuíam membranas, né? Membranas heterogêneas que compartilhavam características aí de arqueias e bactérias. Para determinar o viroma desse organismo, eles mapearam, né, todos os vírus que infectam o domínio Archaea, né? Eles não consideraram aqui os eucariotos, dado que os eucariotos são um grupo mais derivado, eles são pouco informativos, então, para a gente determinar a composição do viroma do Luca. Então, eles mapearam nas árvores filogenéticas de Archaea e de bactéria todos os vírus que infectam esses organismos, e provavelmente aqueles que compartilhavam, né, compartilhavam essa gama de hospedeiros, eram os mais prováveis de compor o viroma do Luca. E eles chegam numa composição que é majoritariamente dominada por vírus de DNA fita dupla, né, compondo aqui os domínios do Plodinavir e Viridinavir, né? A gente também tem aqui, mais para frente, aqui, a emergência de vírus de DNA fita simples em bactérias, né? Esses vírus eles estão onipresentes aí em bactérias, mas eles não estão presentes em arqueias. Em arqueias a gente encontra algumas sequências integradas no genoma, mas com uma distribuição tanto quanto restrita, o que pode indicar para a gente aí talvez uma transferência horizontal desses vírus, né? Por outro lado, a gente também encontra muito poucos vírus de RNA associados a bactérias. A gente tem 2 famílias de vírus, que são os levivírus, que recentemente as análises de metagenômica têm ampliado bastante a diversidade desses vírus, e os cistovírus, que são vírus de DNA, são vírus de RNA fita dupla, né? Então, dado essa distribuição restrita, isso leva a gente a considerar que talvez os vírus de RNA eles não fizessem parte do viroma do Luca. Mas isso contraria a hipótese do mundo dos RNAs, bem como contraria também a hipótese do mundo primordial dos vírus. Mas como as proteínas associadas à replicação, elas não têm contrapartes em sistemas celulares, elas não têm homólogos em sistemas celulares, isso faz com que a gente leve a reconsiderar que esses vírus estivessem presentes sim no viroma do Luca e talvez até antes, certo? A grande parte do viroma de RNA já estava presente, então aqui os vírus de RNA fita dupla, então eles vão emergir então aqui nas bactérias, né, com cistovírus, dada essa
restrição de gama de hospedeiro, muito provável que eles tenham emergido aqui. Vírus de RNA senso negativo de transcrição reversa só vão emergir nos eucariotos, e esse último grupo, os vírus de RNA senso negativo, eles emergem lá em metazoários. Sem sombra de dúvidas, né, a emergência dos eucariotos ela foi um processo importante aí, sob o ponto de vista evolutivo, e a partir do momento que uma arqueia ela endocitou uma bactéria, né? Essa bactéria começou a estabelecer relações de endossimbiose, culminando aí no aparecimento das mitocôndrias. As relações vírus hospedeiro elas sofreram uma severa mudança, né? E essas modificações no estilo de vida da célula, na compartimentalização desse ambiente, vão impor, então, agora, novos desafios ao viroma pré-existente. Agora a gente tem um núcleo, né, um material genético compartimentalizado dentro de um núcleo, um sistema de endomembrana se desenvolvendo, o genoma desse organismo emergente ele é todo remoldado a partir da proliferação de introns do grupo 2, que vem formar aí os introns dos genes eucarióticos, né? Bem como aí a gente tem também a emergência de retroelementos. Então agora os vírus de DNA pré-existentes eles precisam transpor essa barreira do núcleo para poder conseguirem replicar seu material genético, né? Além disso, as células eucarióticas desenvolvem agora um poderoso sistema de defesa antiviral. Por outro lado, essa compartimentalização do núcleo e o desenvolvimento de um sistema de endomembranas, ela cria uma oportunidade adaptativa para a emergência dos vírus de RNA. A maior parte dos vírus de RNA utiliza aí os sistemas de membrana para formar suas fábricas virais e replicarem seus genomas, né? Então, dessa forma, esse ambiente foi um ambiente bastante hóspito para diversificação aí e emergência de novos vírus dentro de ribovilha, né? Parte desse viroma de RNA ele descende dos ancestrais procarióticos, né? Uma parte dos vírus de RNA senso positivo, elas descendem dos levivírus. Uma outra parte dos vírus de RNA fita dupla também descendem aqui dos cistovírus, mas a grande fração dos vírus de RNA, elas não têm qualquer relação evolutiva com vírus que infectavam os procariotos. No caso dos vírus de RNA senso positivo, a grande maioria deles, a gente especula que eles tenham emergido a partir de misturas de genes, né, de vírus que infectavam procariotos, do genoma do eucarioto emergente e que venha também de parte de genes aí do endosimbionte recém-adquirido, né? Dessa forma, esses genomas quiméricos foram se diversificando aí. Os vírus de RNA fita dupla, eles têm múltiplas origens, como eu comentei, uma parte delas descende aí dos vírus procarióticos, outra parte elas têm relações diretas aí com os vírus de RNA senso positivo. Já os vírus de RNA senso negativo, eles são restritos a artrópodes, plantas e vertebrados. Constituem um grupo monofilético e, provavelmente, esses vírus eles evoluíram a partir de vírus de RNA senso positivo e eles aparecem ali em metazoários primitivos, né? Eles estão ausentes nos protistas. Bom, pessoal, a partir de agora a gente vai bifurcar aqui para dentro do ramo verde, do domínio da vida, né, para poder tentar entender os processos que levaram à formação e evolução do viroma das plantas, né? O ramo verde da vida ele inclui sucessivas emergências de algas vermelhas e algas verdes. Essas linhagens provavelmente aí elas se divergiram há cerca de 1 bilhão de anos atrás, o que dá ali por volta de setembro no nosso calendário cósmico. Finalmente, a gente tem a emergência de uma linhagem de monofiléticas, embriófitas, né, que constituem as plantas terrestres, que derivaram a partir das ignematofitas, né, dando origem às briófitas, às licófitas, às samambaias e, posteriormente,
as angiospermas. Obviamente que essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ela impõe novos desafios, né, novos custos adaptativos, e essas plantas precisavam adquirir agora uma resistência à dissecação. Então, elas desenvolveram a cutícula, elas também se tornaram multicelulares, desenvolveram uma anatomia vascular complexa. Então, essas inovações evolutivas, elas também vão impor restrições para os vírus transporem o ambiente aquático, né, os vírus que compõem o viroma das águas, para eles transpor o viroma aquático e passar a infectar, então, as plantas terrestres. Um dos primeiros prejuízos foi a perda da transmissão por difusão, que era permitida no ambiente aquático, né? A cutícula ela passa a ser uma barreira física, né? E o vírus, para poder infectar, passar de uma célula para outra, agora ele precisava transpor os plasmodesmos, né? Então ele precisa de adquirir uma proteína que vai aumentar o limite de exclusão dos plasmodesmas e intermediar esse movimento de uma célula para outra. Além disso, as plantas com flores elas desenvolveram um sistema imune, né, contra vírus, que é outra barreira que os vírus vão precisar de superar. A gente acredita que os plasmodesmas tenham sido o principal gargalo para a transposição dos vírus de DNA fita dupla do ambiente aquático para infectar as plantas terrestres, visto que eles não estão presentes nas plantas terrestres, mas eles são abundantes em algas, né? Um outro desafio a ser superado aqui agora era do vírus sair de uma planta e passar a infectar a outra, já que ele tinha perdido a transmissão por difusão. Alguns vírus desenvolveram estratégias de infectar as plantas e serem transmitidos de forma vertical, via grão de pólen ou semente. Outros vírus já utilizam, a grande maioria dos vírus, na verdade, utilizam aí insetos vetores, né, para mediar esse transporte de uma planta para outra. Óbvio, né, que para a gente entender a formação do viroma das plantas terrestres, a gente precisa ter uma dimensão da composição do viroma das algas. Esse conhecimento ainda é bastante fragmentado. A gente sabe que o viroma das algas ele é composto majoritariamente por vírus de DNA fita dupla, né, seguido de vírus de RNA senso positivo. Aqui a gente tem uma árvore filogenética mostrando os principais grupos de algas, mapeado com os respectivos vírus que as infectam, né? A gente tem aqui a composição majoritária de vírus RNA fita simples senso positivo, e isso aqui é para a gente ter uma dimensão de quantos gaps ainda precisam ser preenchidos para a gente compreender de forma mais global o viroma das algas. A gente ainda sabe muito pouco, né, sobre o viroma do grupo ancestral do qual derivam as plantas vasculares, né, as ignematófitas. O que a gente sabe sobre esse grupo? Tem foi detectado um vírus de RNA senso positivo relacionado a BN-vírus que infectam uma espécie dentro desse grupo. Além disso, foram detectados mais 3 RDs, RPs, que estão associados aí a vírus de DNA e RNA fita dupla, né? Recentemente, esse conhecimento foi um pouco mais ampliado, 30 novas espécies foram descritas, a grande maioria delas de RNA dupla fita, seguida de RNA senso positivo, né, dentro desses 8 grupos de algas aqui, mas e também foi detectado uma RDRP associada a vírus de RNA senso negativo nessas algas. Mas nosso conhecimento sobre o viroma de nematófilas ele permanece incipiente, né? Mas a gente pode assumir que a contribuição desse ancestral para a formação do viroma das plantas, ela não é tão substancial. Uma forma da gente estimar a diversidade de vírus que infectam o grupo de organismos é a gente inferir sobre a riqueza de espécies que compõem esse grupo. Quanto maior a riqueza de espécies de um grupo de organismo, maior vai ser o seu viroma. E o viroma das ignomatófitas, ela é 100 vezes, a riqueza dentro de ignomatófitas, ela é 100 vezes menor do que a das plantas vasculares. Então a gente pode assumir que a contribuição desse grupo não é tão grande assim para a formação do viroma das plantas como um todo. Então a gente acredita que a parte substancial desse viroma ele tenha sido herdado via transferência horizontal por organismos que se associam às plantas, né? Em particular, né, a gente está falando aqui dos vírus de RNA, que a grande maioria deles a gente acredita que foi herdada por meio dessas transferências
horizontais virais, né? Os vírus de RNA eles são agrupados aqui dentro do domínio ribovíria, né? Ah, esse domínio constitui aqui dois reinos, né? Ortonavíria, que compreende os vírus de RNA genuíno, e aqui a gente tem os pararnavíria, que são vírus que têm um intermediário de replicação aí de DNA, são vírus que utilizam transcrição reversa. Esses vírus aqui esse grupo de vírus ele é unificado, a base que sustenta essa filogenia aqui, essa organização taxonômica, são as RDs, RPs e as RTs, ambas são homólogas, a gente viu lá atrás, né? Então, por mais radical que essa ideia das transferências horizontais virais pareça, ela encontra bastante suporte nas análises filogenéticas. Por exemplo, aqui a gente tem uma análise filogenética de vírus de RNA senso negativo. Esses que estão representados em verde são vírus que infectam plantas. Observe que a maioria deles está aqui irradiando dentro de clusters que são dominados por vírus que infectam artrópodes, né? E uma outra evidência que levou a gente a levantar essa hipótese que provavelmente esses vírus eles teriam sido herdados de artrópodes são as duplas gamas de hospedeiro dos vírus de RNA senso negativo, né, que eles infectam tanto o inseto quanto infectam seus hospedeiros plantas. Uma outra evidência também nesse sentido são as organizações genômicas desses vírus de RNA. Muitos desses vírus têm organização genômica muito similar aos vírus que infectam animais, com exceção da aquisição do gene MP, né? A gente tem aqui os tospovírus, a gente tem aqui firmovírus, são dois grupos de vírus de planta, né? Observe a similaridade em termos de organização genômica com esses vírus que infectam animais. Então, de maneira geral, os vírus de RNA eles constituem um subgrupo da diversidade dos vírus de artrópodes, né? A gente tem aqui uma outra evidência, que são as análises filogenéticas de rabidovírus, que elas mostram um agrupamento claro baseado em inseto vetor e não no hospedeiro vegetal, né? Isso indica para a gente aí uma longa história evolutiva entre esses vírus e seus hospedeiros originais. Além disso, alguns vírus, como os tospovírus e os firmovírus, rabidovírus, eles ainda guardam traços evolutivos que remetem ao seu antigo estilo de vida, que são os envelopes, né, atípicos para vírus de plantas, né, que são envelopes lipoproteicos, que são mais presentes em vírus que infectam animais. Alguns grupos desses vírus de RNA senso negativo, eles deram um passo evolutivo à frente, na direção das plantas, né? Eles perderam esse envelope, mas reaproveitaram as glicoproteínas, no caso aqui dos TM-vírus, como fatores de transmissão. A gente tem um outro grupo de vírus aqui que são transmitidos por fungo, que pode indicar um cenário alternativo à transmissão por artrópodes, né? Essa transferência horizontal por artrópodes, que são os varicosavírus e os aspivírus. Além disso, os reovírus e os quitavirídeos também se encaixam dentro desse cenário por apresentarem as mesmas características, né, estarem mais próximos aqui a vírus que infectam animais e vírus que infectam artrópodes, e além disso eles também replicam nos seus vetores. A gente tem um outro grupo aqui, os alçoviricetes, que aparentemente eles são mais especializados a plantas, né? A gente tem aqui dentro dos alçoviricetes 15 famílias, das quais 9 são constituídos por vírus de plantas. Desses 9, 5 formam aí vírus em formatos de basculanates ou filamentosos, que são formados por uma proteína capsidial que era, até há pouco tempo atrás, considerada como típica de vírus de planta. Mas estudos recentes têm mostrado que vírus de invertebrados também codificam essas proteínas CPs, né, que eram tidas como típicas de vírus de planta. Nenhuma proteína MP foi detectada, porque alguém poderia argumentar, tudo bem, a gente sabe que artrópodes são vetores virais, né? Se essas CPs estão lá, provavelmente esse vírus está sendo transmitido, mas a ausência das proteínas MPs, elas atestam que esses vírus são genuinamente vírus de inseto. Além disso, essas CPs também foram encontradas integradas em genomas de moscas. De maneira geral, a topologia de alçoviricetes também ela argumenta, né, a favor dessas transferências horizontais, visto que a maioria desses vírus eles irradiam de dentro de clusters que contêm vírus que infectam vertebrados, né? A gente tem um cenário alternativo, que é uma transferência horizontal intra-reino, que mediada por fungo, no caso aqui dos
partir de vírus, né, que eles estão mais próximos aqui dos vírus que infectam fungos do que vírus que infectam plantas, indicando aí um cenário alternativo. Um outro grupo interessante aqui dentro que a gente ainda não sabe muito bem, ainda tem muito para ser descoberto, são os potivírus, né, que estão dentro de Stelpa viricetes. Eles não têm relação, as RDs e RPs dele não têm relação evolutiva próxima com nenhum vírus que infecta planta ou animal. Esses vírus possuem genomas altamente quiméricos, né, com contrapartes herdadas aí de diferentes vírus, por meio de transferências horizontais, e a gente tem ainda um fato mais intrigante aqui dentro, que são os bimovírus, dentro de potivírus. Esses vírus são vírus que são transmitidos por homiceto, assim como os benivírus também, que é outro grupo de osmoviricetos, né, e, e recentemente foi detectado proteínas desses vírus dentro de fungos, o que indica que provavelmente esses vírus estariam replicando nesses fungos, né? E esse seria um cenário alternativo. De maneira geral, há uma predominância aqui de transferências horizontais entre artrópodes para plantas, né? Mas também a gente tem esse cenário alternativo aí que indica na direção de fungos para plantas. Aqui a gente tem um cenário global para emergência, né, do vírus de RNA senso positivo e de RNA senso negativo. Provavelmente esses vírus eles emergiram aqui nos protistas, né, no ambiente aquático, foram transferidos então para os metazoários, onde eles sofreram algumas diversificações. Em seguida eles foram transferidos para os artrópodes, que passaram a colonizar a Terra, né, e esses vírus então adquiriram proteínas de movimento suppressoras de silenciamento e a partir daí eles foram transferidos para as plantas. Da mesma forma, os vírus de RNA, senso negativo, que provavelmente, como a gente viu lá no início, eles se diversificaram nos metazoários, né? Foram transferidos então para os artrópodes e em seguida adquiriram também as supressoras de silenciamento e as proteínas de movimento. Agora nós vamos discutir aqui dois outros eventos, né, que culminam com a origem de dois grupos de vírus diferentes, que não envolvem, dessa vez, transferências horizontais virais. Primeiro a gente começa aqui com o reino Paranavíria, né, que está dentro do realm Ribovíria. Aqui estão dentro desse grupo. Esse grupo é constituído por vírus que empregam transcrição reversa, né, para poder replicar seus genomas. Esse grupo é unificado pela monofilia da proteína transcriptase reversa. A gente tem aqui três grupos de vírus de plantas, os pseudovírus, os caulimovírus e os metavírus. Além disso, esses vírus também possuem um módulo morfoestrutural, né? No caso dos retrovírus, eles possuem a proteína GAG, que é uma poliproteína que sofre autoclivagem, dando origem aí a três produtos maduros, né? A proteína CA, a proteína da matriz e a proteína do núcleo capsídeo. Durante muito tempo, esses módulos morfogenéticos de caulimovírus e de retrovírus eram tidos como não relacionados, né? Mas um estudo em que eles avaliaram a estrutura e também avaliaram a conservação de sequência, eles observaram que essas proteínas, na verdade, elas são muito de perto relacionadas e existe uma correspondência entre algumas regiões dessa proteína, entre a CP dos caulimovírus e as CAs dos demais retrovírus, né? E essa correspondência ela se estende até a região da MC. A gente pode ver aqui em cima estão representadas as estruturas conservadas, né? E aqui embaixo a gente tem a conservação de aminoácidos, indicando que o módulo morfogenético ele também compartilha uma ancestralidade comum. E possivelmente todos os retrovírus eles descendem de um único ancestral comum viral que existiu aí aproximadamente 1,6 bilhões de anos atrás e estava ali presente, disperso ali, né? Ele já estava presente antes da divergência entre plantas e opisthocontas, né? Que são o grupo aí que vai dar origem a fungos e animais. Então, as sementes que deram origem aí, os embriões dos retrovírus já estavam presentes, já existiam aí há 1,6 bilhões de anos atrás. Outra ferramenta interessante que nos fornece informações valiosas sobre a evolução de vírus são sequências endógenas integradas, né? São sequências virais endógenas. São aquelas sequências que se integram no genoma do hospedeiro e elas funcionam como verdadeiras relíquias evolutivas. São como se fossem registros fósseis de infecções virais que ocorreram há milhões de anos atrás. Aqui
nesse trabalho, eles investigaram, então, genomas de plantas, né? Uma ampla gama de plantas aí, que abrange desde algas primitivas até plantas superiores com flores, e eles identificaram sequências integradas aí correspondendo a 17 unidades taxonômicas, né? Sendo que dessas 17, 9 eram desconhecidas então para a ciência. Eles fizeram uma reconstrução dessas filogenias, dessas sequências correspondentes a caulimovírus, né? E identificaram aqui 2 clados. Um clado B, que infecta aí as traqueófitas, né? E um clado A, que infecta basicamente, majoritariamente, as mesongiospermas, né? Aqui dentro do clado B, a gente tem os vírus que infectam as gimnospermas, que são polifiléticos, né? E o que indica para a gente aqui que provavelmente esses vírus emergiram de forma independente. A gente tem aqui 2 grupos que infectam as angiospermas, e eles estão distribuídos em diferentes grupos de angiospermas, que indica para a gente saltos de hospedeiros, né, sucessivos. Da mesma forma, a gente tem esse grupo mais basal aqui, que corresponde aos ferminovírus, que infectam vegetais basais. Esse padrão de distribuição aqui dentro dessa árvore dos vegetais também indica para a gente saltos de hospedeiro. No clado A, a gente também tem esses saltos, né, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. A monofilia desses 2 clados indica para a gente que muito provavelmente caulimovírus foi um grupo que emergiu antes da divisão entre angiospermas e gimnospermas, né? Provavelmente a emergência dos caulimovírus ela acontece a partir do momento que o ancestral comum adquire uma proteína de movimento. Especula-se que isso aconteceu ali no período devoniano, né, há 3.200 milhões de anos atrás. Então, esses resultados mostram para a gente uma relação íntima entre os caulimovírus e as plantas, indicando que todas as plantas terrestres experimentaram infecções por caulimovírus em algum momento da sua vida, e provavelmente, né, a emergência dos caulimovírus se deve aí ao fato de ocorrência de um evento de recombinação entre um retroelemento que adquire um módulo morfoestrutural antes, há 1,6 bilhões de anos atrás, que se diversifica, passa a infectar plantas, adquire uma proteína de movimento que permite infectar essas plantas sistemicamente, e a partir daí a gente tem a emergência desse grupo de vírus de planta. Agora a gente vai discutir aqui os eventos, né, que culminaram aí na origem dos Cresna-viricotas, né, que infectam plantas. Esse filo está dentro do realme Monoidaviridae, que compreende vírus de DNA, fita simples, né? A gente tem 2 famílias aqui que infectam plantas, os nanovírus e os geminivírus. Essa organização aqui ela é sustentada pela monofilia da proteína REP, significa todo esse grupo. A proteína REP é uma endonuclease que está envolvida na replicação, no início da replicação, mas ela não tem atividade de DNA polimerase, né? Muitos vírus eucarióticos têm um domínio helicase fundido esse domínio endonuclease. Esse domínio endonuclease está presente em vários elementos móveis de bactérias, arqueias, eucariotos e transposons também, né? Ele está presente ali em elementos móveis, né? E existe uma homologia dessas endonucleases virais com plasmídeos bacterianos. Essa homologia ela é inferida pela presença dessas 3 sequências de assinatura aqui, os motivos 1, 2 e 3. Tem alguns desses plasmídeos que não possuem domínio helicase, possivelmente eles são ancestrais, né? Algumas análises de sequência indicam a proximidade das reps dos CRES com as reps desses plasmídeos, indicando provavelmente uma ancestralidade comum. Eles também fizeram uma análise para poder tentar identificar a proveniência dessas helicases, e provavelmente elas foram adquiridas, né, a partir de ATPases like DNACs, que são helicase loaders, né, que foram fundidas a esse domínio, dando origem, então, a um plasmídio ancestral que se diversificou e deu origem, então, os CRES, né? Eles reconstruíram as análises filogenéticas para tentar entender as relações evolutivas entre as reps desses plasmídios e as reps virais, e eles identificaram aqui aquele cluster que não tem
o domínio helicase, ele ocupa uma posição mais basal. Aqui a gente tem um cluster derivado a partir dele que possui esse motivo conservado, que é compartilhado entre os dois, né? O motivo 3, tem uma assinatura de sequência conservada. A partir desse grupo de plasmídio aqui, então, emergem dois clados em que estão os vírus CRAS, né? No clado 1, a gente tem aqui os geminivírus e os genomovírus, que compartilham aqui uma proximidade evolutiva, né? E que são mais próximos aqui também dos plasmídeos de fitoplasma. Nesse clado 2 aqui a gente tem os nanovírus e os vírus e os alfa-satélites, que se associam a geminivírus. Geminivírus e os CRAS6, eles compartilham, além da proteína REP, eles compartilham também um módulo morfogenético, indicando que provavelmente eles compartilham uma ancestralidade comum, né? Obviamente que a transformação de um plasmídio em um vírus, ela requer a aquisição de uma proteína capsidial. E a gente tem aqui o cenário evolutivo que explica, né, a emergência desse grupo de vírus, possivelmente a partir de uma linhagem de plasmídio que recombinou com o vírus de RNA pré-existente. Ele adquiriu esse módulo morfogenético, uma proteína capsidial do tipo single jelly roll. Essa evolução aqui dos geminivírus provavelmente no meio desse caminho aqui envolve uma ascendência, né, uma descendência a partir de genomovírus-like, que adquiriram proteínas de movimento, então passaram a infectar as plantas. Já no caso dos nanovírus, a gente tem um caminho um pouco diferente, que envolve a aquisição de vários componentes genômicas de proveniência desconhecidas ainda, né, que deram origem, então, aí, aos múltiplos componentes genômicos desses vírus. Então, de maneira geral, o que a gente tira aqui como conclusões são, né, o viroma das plantas ele é coberto por 2 dos 6 grandes helms, né? A gente tem uma ausência total aí de vírus de DNA fita dupla, que provavelmente essa ausência foi em função da diferenciação dos plasmodesmas, né? Que impôs aí uma barreira para esses vírus transporem os ancestrais algas e passarem a infectar as plantas. O novo estilo de vida das plantas impôs, então, essas limitações, né, aos vírus pré-existentes. Uma pequena fração dos vírus de RNA foi herdado de alga, né, juntamente com alguns vírus de transcrição reversa, como a gente viu o caso aí dos caulimovírus. Diversos grupos de vírus de plantas, vírus de RNA, foram herdados por meio de transferências horizontais virais entre vírus e fungos. A gente viu a grande maioria dos vírus de RNA, né, tanto nas suas e as suas variações. A gente também tem outros eventos que culminaram na emergência aí de vírus, que é no caso dos vírus de DNA, fita simples, que eles emergiram por meio de transferências horizontais entre plasmídeos e vírus de RNA pré-existente. E, bom, fechando aí, né, essas abordagens de metavirômica, são elas que têm preenchido esses gaps e permitido que a gente faça essas inferências evolutivas e essas conexões mais profundas, né, ao longo da história evolutiva desses organismos. A origem das MPs ela ainda é incerta, assim como das supressoras de silenciamento e dos fatores de transmissão, muito em função, talvez, das altas taxas evolutivas dos vírus que apagam esses sinais, né, que possibilitam determinar essas origens evolutivas, né? Então, de maneira geral, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado a todos e agora vamos às perguntas.